Sabe aquele zumbido, um chiado, às vezes um apito que parece não ter fim? Um som que, na verdade, só existe para quem está ouvindo? Pois é, se isso soa familiar, saiba que muita, mas muita gente mesmo passa por isso. Então, bora mergulhar nesse assunto. Vamos entender juntos o que é o zumbido, esse som que parece fantasma, mas que é bem real para quem sente. E a gente vai fazer isso com base em informações médicas, tudo de forma bem clara e direta. Nosso roteiro aqui é bem simples, olha só. Primeiro, a gente vai entender o que é o zumbido. Depois, vamos investigar o que pode estar causando isso, como se chega a um diagnóstico e, claro, vamos falar sobre os tratamentos e os cuidados necessários. Vamos lá, começando pelo básico, que é a chave para a gente entender todo o resto. Afinal de contas, o que é exatamente esse som? A definição oficial é essa aí, bem direta. É a percepção de um som que não vem de fora. Ou seja, é uma experiência totalmente interna, mas que, para quem vive com isso, é 100% real. E aqui, olha, talvez esteja a informação mais importante de todas. O zumbido, em si, não é a doença. É muito melhor pensar nele como se fosse um alarme, sabe? Um sinal de que alguma coisa no nosso corpo, geralmente lá no sistema auditivo, está precisando de um pouco de atenção. E esse alarme, ele raramente toca sozinho. É bem comum o zumbido vir acompanhado de outras coisas, como uma certa perda de audição, tontura ou até uma sensibilidade maior a sons altos. São todas pistas que ajudam a montar esse quebra-cabeça. Certo. Então, se o zumbido é um sintoma, a pergunta é, o que está por trás dele? Chegou a hora da gente dar uma olhada na lista de suspeitos. As causas podem vir basicamente de dois grandes grupos. De um lado, problemas que estão ali mesmo, no sistema auditivo, como a perda de audição pela idade ou por exposição a barulho muito alto. Mas do outro lado, a origem pode estar em outras partes do corpo. Alterações de metabolismo, problemas na mandíbula e até questões emocionais como depressão e ansiedade. A lista, como dá pra ver, é bem grande. E não para por aí, viu? O nosso estilo de vida também pesa bastante. Coisas como maus hábitos alimentares, o cigarro, o álcool e até o uso de alguns remédios específicos podem piorar ou mesmo dar o gatilho para o zumbido aparecer. Ok, com um leque tão grande de causas, como é que se descobre o que está acontecendo? Agora a gente entra na parte prática dessa investigação. A regra de ouro é bem simples. Se o zumbido é alto, não vai embora, ou pior, está atrapalhando a vida, o trabalho, o sono, aí é hora de procurar ajuda. Um diagnóstico no começo pode fazer toda a diferença. E essa investigação pode precisar de um verdadeiro time de especialistas. O caminho mais comum é começar pelo otorrino, claro, mas dependendo dos outros sintomas, um neurologista ou um endocrinologista podem ser fundamentais para achar a causa raiz do problema. E para otimizar tudo, chegar na consulta com o dever de casa pronto ajuda demais. Anotar tudo que se sente, quando começou, o histórico de saúde, os remédios que já usa, isso ajuda o médico a conectar os pontos muito mais rápido. E pode esperar perguntas bem detalhadas, viu? O especialista vai querer saber como é o som, se ele pulsa junto com o coração, sem um ouvido só ou nos dois, quando tudo começou e, principalmente, o quanto isso tudo está impactando o dia a dia. Cada resposta é uma peça do quebra-cabeça. Com o diagnóstico em mãos, o foco muda para o tratamento. Vamos ver então como é possível gerenciar esse ruído. A lógica do tratamento é muito clara. O objetivo não é só silenciar o zumbido, é ir na raiz do problema. Se a causa é metabólica, por exemplo, é isso que precisa ser tratado. O zumbido muitas vezes melhora como consequência. Sim, existem medicamentos que podem aliviar os sintomas, mas isso é vital. Eles só devem ser usados com prescrição e acompanhamento de um médico, porque cada caso é único e precisa de uma abordagem específica. E isso nos leva ao aviso mais sério de todos. Nunca, em hipótese alguma, se automedique. Tentar resolver o problema por conta própria, além de perigoso, pode acabar escondendo a verdadeira causa. O acompanhamento profissional é simplesmente insubstituível. Então, para a gente amarrar a ideia principal, o zumbido não é o vilão. Ele é, na verdade, o mensageiro. É o alarme do nosso corpo pedindo atenção. A verdadeira missão é descobrir qual botão esse alarme está nos mostrando. E a gente termina com essa reflexão. Se o zumbido é o alarme, qual é a mensagem que ele está tentando passar? A busca por essa resposta já é o primeiro grande passo em direção ao cuidado e ao bem-estar.